Pessoal, vamos lá então? Podemos dar sequência? Subiu, Da ok. minha Podemos parte, iniciar? tranquilo. Tá. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde aí para todos. Espero que estejam todos bem, né? Para quem não me conhece, muito prazer, sou o Lucas. Eu sou responsável pela controladoria e o setor administrativo da Sancoff. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui um assunto de muita importância, né? Uma apresentação do tema reforma tributária e seus impactos na produção e comercialização de cafés. E para conduzir essa palestra, ninguém menos do que o Paulo, né? O Paulo Machado já é um parceiro de longa data da Sancoff e um dos responsáveis pela empresa que presta serviços de auditoria das áreas contábil e fiscal da Sancoff, trimestralmente. O Paulo, segundo ele, um mini currículo, né? Ele usou até esse termo, um currículo invejável, por sinal. Ele possui grande experiência em consultoria tributária e gestão fiscal e, portanto, ele poderá nos trazer informações aí de grande relevância sobre a reforma e as mudanças que estão por vir pela frente aí, né, pessoal? Muita coisa para acontecer aí ao longo desses próximos anos aí, 2026 até 2032, 33, se eu não me engano. Paulo vai poder falar isso melhor para nós. E sendo assim, sem mais delongas, né, Paulo, eu passo a palavra para você aí. Desde já nós agradecemos a sua atenção, disponibilidade, para a Sancoff, a disponibilidade sempre, né, atenção, e que você possa trazer informações valiosas aí para nós, em termos de mudanças, conduções, o que, que nós temos para nos planejar daqui para frente, nas nossas empresas, né, todos os segmentos aí. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Obrigado. Fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado, Lucas. Assim, é um grande prazer aqui estar conversando com vocês. E é, e é uma palestra, mas na verdade que seja uma conversa mesmo entre a gente. Dúvidas, a gente vai conversar a respeito. A ideia é que vocês absorvam algum tipo de conhecimento com essa conversa de hoje, ou seja, que a gente consiga, né, agregar algum tipo de conhecimento sobre a reforma tributária. Eu não vou dizer nenhuma reforma, né? Sobre essa revolução tributária que a gente está vivendo aqui nos últimos anos, né? Assim, não é só uma reforma é, de consumo, de tributação sobre o consumo. Já era uma revolução na tributação sobre o consumo. Junto com isso, a gente tem reforma da renda, reforma do patrimônio, ou seja, o nosso sistema tributário ele está modificando por completo, né? Não, não é só um pedaço dele, mas ele como um todo. É, Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. É, o Lucas falou do meu currículo aqui, mas só é, falando um pouquinho, eu sou o sócio aqui da Lacerda Diniz Machado. Lacerda Diniz Machado é dois escritórios, é um escritório de advocacia e de consultoria tributária. Eu sou responsável pela parte da consultoria tributária. Eu tenho mais de 25 anos aí lidando só com a questão tributária. Tive o prazer de lidar, eu acho que com todos os tributos hoje vigentes, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, preço de transferência. Eu acho que eu brinquei um pouquinho de tudo ao longo desses 25 anos aí. Sou formado em contabilidade, eu sou pós-doutor em contabilidade, é, sou professor do IBMEC, da disciplina de planejamento tributário. A disciplina de planejamento tributário é oferecida ao curso de administração e contábeis, então essa cadeira é minha lá no IBMEC. Eu tive a felicidade de ter a minha tese de doutorado ganhando o prêmio CAPES
esse prêmio é um prêmio nacional e nunca uma tese de doutorado em contabilidade tinha ganhado esse prêmio. Eu tive essa felicidade. O meu artigo de pós-doutorado foi indicado a esse prêmio Breno Galli, da Sociedade Italiana de Direito Tributário. Infelizmente, esse eu não consegui ganhar, mas eu já fiquei muito honrado de ter o artigo ter sido indicado. Sou ex-conselheiro do CARF. O CARF é um órgão que julga as autuações da Receita Federal. Eu participei do grupo de trabalho da reforma tributária pela parte legislativa, pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Nossa função era é, dar argumentos ou propor redação à legislação da reforma tributária. A única questão é que o executivo mandou o projeto de lei deles, e aí esse projeto de lei tem preferência em relação àquilo que foi construído no legislativo. Então, ficou valendo o projeto de lei que o executivo encaminhou. Então, vamos lá. A ideia é que a gente fale agora sobre um panorama geral. Depois a gente vai falar sobre as grandes modificações da tributação sobre o consumo, né? O nascimento desses dois novos impostos, IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuições sobre Bens e Serviços. A gente avance falando, sim, como calcular esses dois tributos. E aí a gente avança falando sobre o agronegócio, né? Como a legislação trata o agronegócio. E ao final eu tento fazer algumas simulações para que vocês vejam como a gente está enxergando o impacto dessa reforma tributária no negócio de café. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa extremamente crítica à reforma tributária, assim, desde o início. Apesar de entender que o Brasil precisava de uma reforma tributária, eu acho que estava muito mais fácil a gente modificar a nossa legislação de CMS, PIS e COFINS do que criar dois novos tributos. Mas vocês vão verificar justamente no final da apresentação que a reforma tributária para o segmento de café continuou muito bom, e, na verdade, eu acho que vai trazer mais benefícios ao setor de café. Então, vocês vão ver essa evolução, eu sendo extremamente crítico com a reforma tributária, mas eu já adianto que o segmento de café foi sim beneficiado com essa reforma tributária. Então, vamos começar com um panorama geral, e eu sempre começo falando dessa frase, né? Desse adjetivo, que o Brasil ele é considerado um manicômio tributário. Todo mundo já ouviu falar. Eu acho que uma criança de 4 anos já sabe que o sistema tributário brasileiro é coisa de maluco, né? O que essas pessoas não sabem é que o manicômio tributário ele foi definido pelo professor Becker no livro dele que chama Carnaval Tributário de 1963. Em 1963, a tributação no Brasil se resumia a Imposto sobre Serviço, ISS, o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, IPI, Imposto de Renda. Essa era a tributação lá em 63. O IPI era um tributo sobre consumo da União, o ICM era do Estado e o ISS era do município. De lá para cá, de 63 para cá, inclusive em 67, é o nosso Código Tributário Nacional, é o nascimento do nosso Código Tributário Nacional. De 63 para cá, a gente não fez boas coisas com o nosso sistema tributário, muito antes pelo contrário, né? A gente conseguiu deixar ele ainda mais complicado. E a gente
a gente deixou ele mais complicado em todos os parâmetros, né? A gente foi criando novos tributos, né? Em 70 nasceu o PIS, depois em 82 nasceu o Fim Social, que foi considerado inconstitucional, ele voltou como COFINS, é, a gente criou CID, no meio do caminho, temporariamente, a CPMF, a contribuição social sobre o lucro. Então, a gente expandiu a, a- o número de tributos hoje vigentes no Brasil. E, além disso, a gente estabeleceu uma forma de antecipações no nosso sistema tributário. A gente colocou imposto de renda retido na fonte, contribuições sociais retido na fonte, ICMS-ST, ISS sobre a responsabilidade do tomador. Ou seja, a gente trouxe várias retenções, isso necessariamente traz complicações aos contribuintes. Com a Constituição de 88, onde foi reformulado todo o nosso sistema tributário, se a gente pega as manchetes daquela época, a gente falava que estava criando o nosso IVA, que o ICMS seria o nosso IVA estadual, que o IPI seria o nosso IVA federal, e que os municípios ficariam com um imposto sobre os serviços. Tá. O nosso ICMS, que deveria incidir só sobre os valores adicionados, valores agregados, nunca foi colocado plenamente vigente, né? Logo quando saiu a Lei Complementar 87, é, ela já teve uma restrição falando, olha, os contribuintes não podem tomar créditos sobre itens considerados uso e consumo, pelo menos durante um tempo, né? Até 2000, e aí isso foi para 2003, 2006, 2011, até chegar a 2033. Então, a gente nunca teve o nosso IVA pleno acontecendo. A gente já iniciou com essa vedação. Por que disso tudo, né? Porque a gente olha para o futuro com o nosso conhecimento do passado, né? Se esse passado a gente não conseguiu acertar as coisas, a probabilidade da gente não conseguir acertar para o futuro é muito grande. E aí aqui começa a minha grande crítica, que a gente tinha um conhecimento sobre ICM, já desde 1948, a gente já tinha um conhecimento de PI de mais tempo, PIS e COFINS desde a década de 70, e a gente pegou todo esse conhecimento, jogou no lixo e falou: agora a gente vai fazer uma outra coisa. Só que quando nasce uma legislação tributária, nasce consigo toda a interpretação dessa legislação. Virar e falar que a gente não vai ter é, discussões a respeito disso é ser, no mínimo, inocente, assim. A gente vai iniciar discussões novamente de coisas que já estavam consolidadas. E todo mundo sabe, o judiciário no Brasil, ele é lento, né? Então, essas discussões que levaram anos para serem estabelecidas e já estavam consolidadas, a gente volta a estaca zero e vai levar mais anos, né? 20 anos, 30 anos, para ter, de novo, entendimentos a respeito dessa tributação sobre o consumo. Então, a gente olha com um pouco de pessimismo a respeito disso. E não só a gente, o próprio STJ, que será o órgão, né, responsável por analisar as questões de lei complementar do IBS e da CBS, fala que, da forma que está a legislação, né, da forma que foi feito a emenda à Constituição 132, a possibilidade é de ter o triplo
de ações judiciais, né? Então, ou seja, a gente já tem muitas ações judiciais, imagina 300% a mais, isso vai trazer novamente toda uma discussão. E só para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, que é tão sutil e a gente começa tendo problemas básicos com a nossa legislação. Se você pega o artigo 156A, é o artigo que inseriu na nossa Constituição Federal o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a base para a tributação também da contribuição social, da contribuição sobre bens e serviços, desculpe, contribuição sobre bens e serviços. E o artigo 156A, no inciso 8º, ele fala o seguinte, olha, o IBS vai ser não cumulativo, é, sendo que o contribuinte pode compensar um imposto devido com o montante cobrado. O montante cobrado é aquele valor de IBS e CBS destacado na nota fiscal. Ou seja, ele é cobrado, ele é destacado. E aí vem o artigo 47 da Lei Complementar 214, que regulamentou o artigo 156A, e ele fala o seguinte: ele fala que esse IBS eu vou poder apropriar créditos quando ocorrer a sua extinção. E o problema dessa palavra extinção é que significa que eu só posso aproveitar o crédito de IBS-CBS se e somente se esse crédito já tivesse liquidado pelo fornecedor, ou seja, pago pelo fornecedor. Então, o artigo 47 está em desacordo com o artigo 156A. Então, a gente conseguiu o inacreditável, que é estabelecer a regulamentação já desalinhado da Constituição. E aí a gente vai ter um grande problema, né? Porque eu só vou poder apropriar o crédito que está liquidado, que está pago, eu vou ter que controlar isso e pedir essa informação para o meu fornecedor. Quando a gente apresenta essas dificuldades ao executivo, o executivo fala: não, mas o split payment vai funcionar. Eu vou falar sobre o split payment daqui a pouco. O split payment funcionando, naturalmente, todos os IBS, CBS das operações serão liquidados, serão pagos. Então, isso é chover no molhado. É, só que não é bem assim, né? Será mesmo que a gente vai ter essa capacidade de implementar esse split payment? Será que não vai ter problemas de algo tão novo na nossa legislação? E aí, de novo, o executivo fala que vai funcionar porque a gente é o país mais avançado no sistema financeiro mundial. A gente é um país que desenvolveu o SPED, né? A gente tem a fiscalização mais efetiva do mundo, só que é necessariamente discussões que podem surgir entre contribuintes e fiscalização. E diferente do que acontece hoje, quando eu questiono a tributação de algum tributo, questiono o ICMS, por exemplo, esse ICMS está na minha mão. Com o IBS, CBS da forma que está, ele vai estar na mão do governo, né? Então, eu não vou estar mais com esse dinheiro no meu bolso. Esse dinheiro vai estar já com o governo. A gente vai depender do governo devolver isso. E se isso acontecer via precatório, a gente sabe o quanto demora essa devolução aqui no Brasil. E se não tiver dinheiro, a gente posterga o pagamento desse precatório. Então, isso é algo que assusta muito a gente, que lida com essa questão tributária. E aí, o que a gente espera, né? O que diz a Constituição sobre essa reforma tributária? A Constituição fala
que esses novos tributos, IBS, CBS, eles devem ser constituídos através de princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária e de defesa do meio ambiente. Então, o que a gente está falando, olha, IBS, CBS será muito simples de ser calculado. Ele será transparente, coisa que a gente não tem hoje com o ICMS e o PIS e a COFINS. Ninguém sabe efetivamente quanto eu estou pagando de ICMS, PIS e COFINS, porque eles são tão complicados, né? O ICMS incide sobre o próprio ICMS, que incide sobre o PIS e COFINS incide sobre o próprio PIS e COFINS, mas não incide sobre o ICMS. A gente tem uma complicação de identificação de quanto eu pago desses tributos que fica complicado. A ideia com o IBS e CBS é que isso fique transparente, claro. Olha, se o IBS e a CBS juntos terão uma alíquota de 28%, se eu fizer uma compra de 100, eu vou pagar 128, porque 28 é o IBS-CBS. Então, isso vai ficar claro para o contribuinte o quanto ele está pagando de tributo. Ele fala de justiça tributária nessa perspectiva, assim, a gente vai tributar todo mundo agora, então não vai ter ninguém isento da tributação. De defesa ao meio ambiente, a gente trouxe para a Constituição Federal um novo tributo, o imposto seletivo, o IS, que é conhecido como imposto do pecado. É um imposto que incide sobre aqueles itens que são considerados prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Aqui a gente tem um problema, porque a gente esperava que o imposto seletivo ele fosse um imposto extrafiscal, ou seja, ele teria como função não arrecadar, mas sim orientar o mercado, desincentivar o consumo de alguns itens. Só que a gente vai ver mais adiante, o imposto seletivo ele foi desenhado, na verdade, para substituir o IPI. Então, a gente está tributando aqueles itens que tinham uma arrecadação representativa de IPI. Então, estou trocando o IPI pelo imposto seletivo. Apesar de ser um princípio de defesa ao meio ambiente, não é o que a gente está vendo com a legislação. E eu tenho que entender que essa reforma tributária, que iniciou sim com essa emenda à Constituição, com essa inserção, com essa alteração do sistema tributário lá em 23, com a criação desses dois novos tributos, IBS e CBS, na verdade é algo muito mais amplo, né? A gente fez uma modificação na Constituição, mas ao mesmo tempo o executivo ele foi estabelecendo novas regras para o ITCMD, novas regras para o ITBI. Então, hoje, com a legislação que a gente tem hoje, as prefeituras, vou falar como as prefeituras podem fazer hoje, como elas podem fazer com essa alteração da legislação. Então, hoje, para um prefeito conseguir aumentar o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU, ele necessariamente precisa da aprovação da Câmara Municipal. Da forma que a gente alterou a legislação, o prefeito, por decreto, aumenta esse valor venal. Então, a gente vai ter aumentos do IPTU de acordo com essa normativa da prefeitura. Não vai mais precisar passar pelo, pela Câmara Municipal. ITCMD. O ITCMD, esse imposto sobre doações ou causa-mortes, ele acontece hoje pelo valor do patrimônio. Pela reforma, ele vai incidir sobre o valor de mercado.
Então, vou pagar o ITCMD agora sobre o valor de mercado. Então, imagina, eu deixo cotas para os meus herdeiros, cotas da minha empresa. Antigamente, eu pegava o patrimônio líquido daquela empresa e aplicava 4%. Esse era o ITCMD que eu tinha que recolher. Agora não. Eu vou fazer o valuation, vou valorizar, eu vou saber qual que é o valor de mercado da empresa para aplicar esses 4%, sendo que esses 4% ainda pode ser progressivo, ou seja, eu posso aumentá-lo à medida que aumenta o valor do patrimônio líquido, podendo chegar até 8%. É, e eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente fala em valuation, né, valorizar valor de mercado, uma empresa, eu tenho várias metodologias. É, e cada variável que eu mudo nessas metodologias, o valor da empresa muda completamente. Se eu utilizar é, a o T-Bonds, que é o índice, o título americano de 10 anos, e utilizar o T-Bonds, o mesmo título de 30 anos, eu tenho uma divergência de valor. E essas divergências costumam ser muito significativas no valuation. Então, a gente vai ter toda uma discussão de qual que é a base de cálculo desse ITCMD. A gente viu também a questão, o governo é enlouquecido com o desejo de aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Hoje a gente tem 9% dessa contribuição, ele quer aumentar em mais um ponto percentual. O juro sobre capital próprio, que é uma despesa financeira das empresas. Hoje a gente tem uma tributação de 15% sobre esse juro sobre capital próprio. O governo queria acabar com essa figura, aceitou manter essa figura com uma redução do seu cálculo e agora quer aumentar a alíquota de 15% para 20%. Tributação dos dividendos, né? Que é esse PL 1087. Ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado e agora vai para a sanção presidencial, ou seja, a partir de 2026 eu tenho essa figura, né, de tributação de altas rendas. No caso de vocês, né, mesmo que eu seja um produtor rural na pessoa física, no CPF, se eu tiver uma renda acima de R$ 600.000 ano, eu começo a ter uma tributação mínima. Se eu tiver uma renda acima de 1.200.000, eu tenho a tributação mínima de 10%. Sobre esse 1.200.000. Então, no mínimo, eu vou ter que pagar R$ 120.000 se eu tiver uma renda acima de 1.200.000. E da forma que foi desenhado, né, a, a televisão, a mídia está falando que é uma tributação sobre os dividendos, e não é uma tributação dos dividendos. É um imposto, é uma tributação mínima. Então, imagina que eu tenha o rendimento da minha fazenda, o rendimento de aplicações financeiras, o rendimento de arrendamentos, o rendimento de aluguéis, que eu trabalhe, igual o meu caso como professor, eu vou somar todas essas rendas, todas elas, e se o somatório de todas essas rendas for maior que 600.000, eu vou pegar eu vou identificar uma alíquota para a tributação dessas rendas. Então, é, eu somo todas essas rendas, divido por 60.000, o resultado eu diminuo 10. Isso vai ser a minha alíquota. Então, imagina se eu tenho um rendimento de 720.000, dividido por 60, eu tenho 12 de resultado. 12 menos 10 significa 2 de alíquota, ou seja, esses 700.000 vai ter uma tributação
de no mínimo 2% sobre ela. Tá vendo? É sobre todas as rendas, não é só sobre os dividendos, inclusive sobre a renda da fazenda, né? Então, esse PL, da forma que ele foi construído, ele estabelece, sim, uma dedução para quem ganha até R$ 5.000, mas ele estabelece essa compensação, essa tributação sobre aquilo que é considerado altas rendas. É, e vejam, eu não estou falando de isenção, o governo está falando de isenção de R$ 5.000. Não é isso também que aconteceu. É, eu continuo calculando o imposto de renda com a tabela progressiva lá de 2015. Ou seja, a tabela progressiva de 2015 tributa a alíquota de 27,5% os rendimentos acima de 4.900. Então, R$ 5.000 continua sendo tributado por 27,5%. É calculado, e esse valor de 5.000 gera um imposto a pagar de R$ 312. O que que o governo fez? Ele deu uma dedução de 312 para justamente ficar zero, né? Ou seja, a pessoa que ganha até 5.000 não faz o recolhimento, fica zero. E a partir de 5.000, esse 312 vai diminuindo até 7.350. É, Dentro dessa lógica, a partir de 5.000, eu vou aumentando a minha tributação até 7.350 e a partir daí eu não tenho mais essa dedução. Então, o que a gente fez com o PL 1087 em vez de ter essa progressividade da tributação sobre a renda, né, começando com a alíquota zero, indo a 7,5, 15, 22,5, 27,5, o que a gente fez a gente tributa a renda a 27,5. Além disso, a gente colocou uma tributação mínima para quem tem renda acima de R$ 600.000. E o que necessariamente, para nós que trabalhamos com isso, ficamos pensando por que o executivo, o governo, preferiu essa metodologia e não caminhou para a atualização da tabela progressiva que estava desatualizada desde 2015. E eu não posso ter outra opinião a não ser simulações que a Fazenda fez e verificou, olha, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a arrecadação que a gente está abrindo mão hoje dessa tributação de até R$ 5.000, essas pessoas vão ter aumentos de salário, correção pela inflação e elas vão voltar a pagar imposto de renda daqui a pouco, né? E daqui a 10 anos a gente vai estar falando novamente de uma nova dedução ou uma nova metodologia de cálculo. Em 23, a gente teve a tributação das offshores, ou seja, pessoas que tinham offshore passaram a ter uma tributação de 15% ao ano, pessoas que tinham aplicações financeiras no exterior também passaram a ter uma tributação de 15%, pessoas que tinham fundos exclusivos passaram a ter tributação também, come cotas. A gente viu, né, esse ano, o aumento da alíquota do IOF para atender a meta fiscal do governo. Então, vejam, a gente não está falando só de uma reforma tributária sobre o consumo, a gente está fazendo uma revolução tributária em todos os meios de tributação, patrimônio, seja com IPTU, IPVA, ITCMD, é, tributação dos dividendos, offshores. A gente realmente fez uma avalanche de tributação. E eu chamo a atenção que os próximos passos que a gente vai ter até para atingir a meta fiscal que foi estabelecida pelo governo, já se fala de aumento de base de cálculo do ITR, aumento do lucro presumido, né, da presunção do lucro presumido,
seja, ainda continua-se a busca de novas formas de se tributar, de aumentar a nossa carga tributária, ou seja, isso não parou, isso ainda está evoluindo, e é esse o desejo, que o governo estabeleceu. Então, a gente teve diversas modificações, né? Aeronaves vai passar a pagar IPVA, barcos, a gente também tem agora a contribuição sobre iluminação pública, que serve tanto para segurança quanto para iluminação pública. Então, as prefeituras podem estabelecer essa contribuição da forma que elas quiserem, e agora não está mais vinculada a eu pago pela minha iluminação pública. Não, você paga uma contribuição que essa contribuição pode ser para expandir a iluminação pública, pode ser utilizado para segurança. Então, a gente tem mais esse tributo para as prefeituras. É algo, de fato, amplo, o que a gente está vivendo. E aí, vou falar agora só sobre o imposto, o IBS e a CBS, de que ele traz de novo. E aí a gente caminha para a apuração desse IBS e CBS, de como calcular. Logo no início, a gente falava sobre reforma tributária com os clientes, e os clientes falaram: não, isso não vai acontecer, Paulo. Isso não vai acontecer, o Bolsonaro vai ganhar e vai reverter essa situação toda. Isso não se preocupe, isso não vai acontecer. E aí a gente fez questão de colocar esse slide para mostrar para os nossos clientes, olha a situação que a gente está hoje. Lá em 23, o governo Lula começou o mandato e criou essa Secretaria da Reforma Tributária, conduzida pelo Bernardo Api. Em julho de 23, ou seja, 6 meses depois da criação dessa secretaria, o Arthur Lira conseguiu aprovar a emenda constitucional 132, lá em julho, o projeto, né? O projeto de lei. Em 8 de novembro de 2023, o Senado aprovou essa emenda. E no 20 de dezembro de 2023, a gente tinha uma modificação no nosso sistema tributário. A nossa Constituição mudou. Então, em um ano, a gente fez uma alteração na nossa Constituição. E aí passou o ano de 2024 todo, foi até quando eu trabalhei lá no grupo da Frente Parlamentar da Reforma Tributária. O ano de 2024, a gente ficou discutindo a regulamentação dessa reforma, né, desse novo sistema tributário. E agora, em janeiro de 25, nasceu essa regulamentação. Foi publicada a Lei Complementar 214. Então, mesmo que o Bolsonaro ganhe a eleição de 2026, quando ele iniciar em 2027, a gente já não terá mais PIS e COFINS, a gente terá a CBS. Então, a reforma tributária, ela já está consolidada. Ela não é algo que possa ser mudado a bel prazer do presidente, muito antes pelo contrário, né? Mesmo que o novo presidente queira mudar, ele tem que percorrer esse caminho, ele tem que ter uma força muito grande dentro do Congresso para que em um ano ele consiga fazer essa alteração. Depois vai demorar mais um ano para fazer uma regulamentação dessa nova alteração. Então, dentro da lógica, só no final de 27 ele consegue a alteração. E se tudo acontecer bem, só no final de 29 a gente muda a alteração. Até lá, a gente já tem imposto seletivo vigente, já tem a CBS vigente, a gente inicia o pagamento do IBS. Então, é ilusão a gente acreditar que a reforma tributária não vai acontecer. Ela já aconteceu.
E aquelas pessoas que não se atentaram a isso e não fizeram o trabalho junto à Câmara, junto ao Senado, deixaram passar o bonde de oportunidade. No caso de vocês, no caso, né, da agricultura, é, a CNA fez um excelente trabalho, então conseguiu-se benefícios ao agronegócio. Então, é, a nossa reforma tributária ela está posta. Esse é o slide que o próprio Bernardo Api falava sobre a simplificação do nosso sistema tributário. Né? Bernardo Api falava que, olha, hoje a gente tem 6 impostos, 6 tributos, PIS, COFINS, IOF Seguros, IPI, ICMS, ISS, e a gente vai transformar esses 6 impostos, 6 tributos, em um único IVA. Só que os governadores e os prefeitos falaram: não, eu não vou entregar ao governo federal a minha principal fonte de arrecadação, eu não vou entregar o ICMS e não vou entregar o ISS ao governo federal. E aí a gente teve a brilhante ideia de criar o IVA dual, que é esse IVA federal, CBS, e esse IVA subnacional dos estados e dos municípios. Então, a gente está falando de um IVA, um único IVA, mas a gente voltou à mesma posição, porque a gente tinha PIS e COFINS federal, que foi substituído pela CBS. A gente tinha o ICMS, que foi substituído pelo IBS. E a gente tinha o ISS, que foi substituído pelo IBS. Ou seja, a gente continua tendo 3 tributos. E não juntou esses 3 tributos em um único tributo. Mas aí algumas pessoas podem estar pensando, Paulo, mas é a mesma base de cálculo, é o mesmo fato gerador, eles são irmãos gêmeos. CBS e IBS são irmãos gêmeos. E eu posso falar, sim, eles são irmãos gêmeos. Eles têm a mesma vinculação. O grande problema é que a CBS é um imposto federal, que vai ser fiscalizado pela Receita Federal, que vai ser administrado pela Receita Federal, que se eu quiser questioná-lo, eu tenho que entrar na Justiça Federal. O IBS, quem vai fiscalizá-lo, vai ser os estados e municípios. E aí, se eu quiser questioná-lo, eu tenho que entrar na Justiça Estadual de cada estado. É, e vocês vão concordar comigo que a interpretação do português eu posso chegar a várias definições, a vários julgamentos. Então, posso ter uma decisão favorável na CBS e uma decisão desfavorável no IBS sobre o mesmo fato gerador, sobre o mesmo momento. Então, a gente continua, sim, com 3 tributos. E aí, a Constituição estabeleceu que o IOF de seguros, de fato, ele acaba e ele é substituído pela CBS e pelo IBS. O Brasil já iria ficar sem o IOF, né? Até para aderir ao CDE, que foi um movimento lá do Paulo Guedes, lá do governo Bolsonaro, tinha-se um acordo de cavalheiros de acabar com o IOF. A gente tinha até uma diminuição da alíquota. Para lá em 29, a gente tem uma alíquota zero do IOF. A grande questão é que em maio desse ano a gente reverteu essa política, né? E aí o que a gente tem hoje é uma possibilidade de aumento da alíquota do IOF. Mas o IOF seguro, sim, esse acaba e será substituído pela CBS e pelo IBS, com alíquota maior. Então, provavelmente, a gente vai pagar mais do que a gente paga hoje de IOF sobre seguros. O IPI. O IPI a gente descobriu
o IPI iria ser substituído pelo imposto seletivo, só que a gente descobriu também no meio do caminho que se a gente acabasse com o IPI, a gente acabava com a Zona Franca de Manaus, e aí a gente teve outra brilhante ideia, outro ajuste na nossa legislação, a gente manteve o IPI, reduziu o IPI à alíquota zero, é, e manteve-se a tributação do IPI daqueles itens que não são tributados, que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, de forma muito prática, se eu tenho um produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus e ele é fabricado em outra parte do país, esse produto vai ter a incidência do IPI normalmente. Então, exemplificando, bicicleta. Bicicleta é fabricado na Zona Franca de Manaus. Se você compra bicicleta diretamente da Zona Franca de Manaus, você não paga IPI. Se você compra bicicleta, ou seja, se tem um fabricante aqui em Minas Gerais de bicicleta e você compra a bicicleta dessa pessoa, eu pago uma alíquota de 35% sobre o valor da bicicleta. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Eu vou continuar pagando essa alíquota de 35%, mesmo depois da reforma tributária, mesmo depois da redução da alíquota do IPI. O outro ponto que a gente chama atenção, olha, o IPI é um imposto extrafiscal. O governo federal pode, por decreto, igual ele fez com o IOF agora em maio, aumentar a alíquota do IPI em 30 pontos percentuais, de 0 a 30%. Então, se ele precisar de dinheiro lá em 2033, 2034, o IPI continua existindo e ele pode simplesmente editar um decreto e aumentar a alíquota do IPI sobre os produtos. E aí eu vou ter o IPI funcionando, o imposto seletivo funcionando, IBS e CBS também funcionando. Então, esse é o cenário de modificação do nosso sistema tributário, que a gente andou e parece que a gente ficou no mesmo caminho em termos de quantidade de tributos. E aí, esse novo formato, essa reforma tributária, tem esse período de transição. A partir de janeiro de 2026, a gente começa a ter um recolhimento, uma alíquota teste de IBS e CBS. A gente vai ter um recolhimento de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. A ideia é que aqui a gente só faça o destaque na nota fiscal, não tenha efeito financeiro, recolhimento sobre isso. Mesmo que eu faça esse recolhimento, eu posso descontar esse recolhimento no PIS e na COFINS. Se eu não tiver PIS e COFINS a pagar, eu posso, inclusive, pedir a restituição desse 1%, desse 0,1, desse 0,9. O que é importante? O importante é, hoje, falando em novembro de 2025, você precisa estar com o seu sistema conseguindo emitir as suas notas fiscais com destaque de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Se você não está com esse sistema, com essa emissão, você tem um grande problema, você tem que correr. Por quê? A partir de janeiro, com as notas técnicas que já foram publicadas, a partir de meia-noite e 1 de janeiro de 2026, se eu não tiver corretamente destacando IBS e CBS na minha nota fiscal, eu não tenho a minha nota fiscal homologada. Se eu não tenho a minha nota fiscal homologada, eu não posso circular com a mercadoria. Então, eu preciso destacar IBS e CBS a 0,1 a 0,9 a partir de janeiro a partir de 1º de janeiro, a partir de meia-noite e 1 de janeiro de 2026. A gente também tinha muita discussão se o IBS e a CBS, esse 1%, iria compor a base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. A Receita Federal soltou uma resposta à consulta no perguntas e resposta dela, falando que não precisa. O secretário da da Reforma Tributária, Bernardo Api, falou que precisa. Os governadores falaram que precisam.
que vão cobrar isso. Me parece, até pelo não efeito caixa em 2026, que eu não deveria, de fato, compor a base de cálculo. Inclusive, eu tenho a própria argumentação que a própria Receita Federal falou que não precisa. Mas a partir de 2027, que não tem mais a partir de 2027, eu tenho o efeito financeiro do recolhimento tanto da CBS quanto do IBS, a partir de 27, esse CBS e esse IBS compõem a base de cálculo do ICMS e do ISS. Então, tem que estar atento a esse efeito. Então, 26 eu posso até ficar sem esse efeito, mas a partir de 2027, não. Aí, lá em 27, PIS/COFINS acaba, é extinto, tem um aumento da alíquota da CBS, que a gente está na expectativa de ser de 8% a 9%. Começo a recolher IBS a 0,05 para o Estado, a 0,05 para o município. Aqui é recolhimento efetivo, eu não tenho mais essa possibilidade de compensar com PIS e a COFINS, eu tenho que recolher. Tem a redução alíquota zero do IPI, para aqueles itens que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, e nasce um imposto seletivo. E aqui eu chamo a atenção do imposto seletivo, porque o imposto seletivo pode incidir sobre itens que afetam o negócio de vocês, ou seja, sobre defensivos agrícolas, pesticidas, inseticidas, isto pode ter incidência do imposto seletivo, então vai ficar mais caro. é, alguns insumos em função desse imposto seletivo. Imposto seletivo esse que ele incide sobre aqueles itens que são classificados como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quem diz que é classificado, que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente é o próprio governo federal, ele que fala que é classificado como prejudicial. Outra crítica, né? O imposto seletivo ele é cumulativo, ele tem uma incidência única, acontece uma única vez na cadeia, sem a possibilidade de crédito. Ele é, de fato, cumulativo. O imposto seletivo vai incidir sobre a extração mineral. Então, se eu estou lá minerando minério de ferro, né? Sou uma mineradora, estou lá explorando aquele direito minerário. Ao fazer a venda, eu vou cobrar o imposto seletivo, inclusive da exportação. Cobro o imposto seletivo. Uma siderúrgica compra esse minério de ferro para transformar em chapa de aço, ela vai ter que pagar um imposto seletivo para a mineradora, né? Já que a mineradora vai repassar o imposto seletivo no preço. Essa siderúrgica transforma esse minério de ferro em chapa de aço, vende a chapa de aço para a montadora de veículos. Nessa venda não tem imposto seletivo. Montadora de veículos pega a chapa de aço, monta o carro, vende o automóvel. Na hora que a montadora vende o automóvel, tem novamente um imposto seletivo incidindo, porque o imposto seletivo incide sobre automóveis. Vende para a concessionária vende para nós, pessoas físicas, da concessionária para a pessoa física não tem mais um imposto seletivo, mas é lógico que vai vir no preço do carro. 28 é um retrato de 27, 29 começa a extinção do ICMS e do ISS. Então a gente começa isso progressivo, né? A gente tem em 29, 10% de recolhimento de IBS, 90% de recolhimento de ICMS. E eu vou fazendo isso até 2032, quando 2033 a gente tem essa modificação. Então, só para chamar a atenção, imagina, eu tenho vários itens com diferimento, várias mercadorias com diferimento, redução de base de cálculo, empresas com crédito presumido, né? O que vai acontecer?
Vou pegar o exemplo do minério de ferro. Minério de ferro em Minas Gerais, ele é diferido, ele não tem a tributação na circulação do minério de ferro em Minas Gerais. Em 29, ele continua com esse diferimento, mas em 29, a mineradora vai ter que pagar 10% de IBS sobre aquele minério por essa circulação de mercadoria. Então, se vocês tiverem itens que hoje têm diferimento, redução de base de cálculo, tem que ficar atento a isso, porque o benefício continua, mas continua até 2032, já que em 2033 a gente tem a transição encerrada, finalizada, com a nova lógica do IBS e da CBS. A primeira grande modificação, grande mudança que veio com o IBS-CBS é o split payment, o que é até engraçado, né? A gente colocou um termo em inglês na nossa legislação nacional, a gente não se preocupou nem em fazer uma alteração. O split payment, como a tradução livre fala, é eu segregar, eu separar é, a parte, né? Aquela nota fiscal. O que que o governo quer? Ele quer, com split payment, que o imposto seja separado e entregue diretamente a ele. Então, sempre dou o exemplo. Vou na padaria, compro o meu pão. E aí, ao passar no caixa, eu vou pagar lá pelo aquele pão R$ 12. R$ 10 pelo pão, R$ 2 a título de IBS-CBS. Na hora que eu pagar aqueles R$ 12, seja através do Pix, seja através de uma transferência financeira, seja através de um cartão de débito, seja através de um cartão de crédito, ou seja, se eu usar uma instituição, um meio de pagamento, uma instituição financeira, não importa. O que que vai acontecer? Eu vou pagar 12 ali na boca do caixa, a padaria vai receber 10 e a Receita Federal e o Comitê Gestor, Receita Federal recebe a CBS e o Comitê Gestor recebe o IBS. Então vejam, esse IBS-CBS que está sendo adicionado ao preço não passa mais pelo caixa das empresas. No nosso exemplo aqui, imagina, um cliente, um comprador, pagou 126 mil. 100 mil fica para o vendedor, 16 mil vai para o comitê gestor, lá, que vai administrar o IBS, e 10 mil vai para a Receita Federal. Esse dinheiro, então, não passa mais pelo caixa das empresas. Esse dinheiro referente ao tributo vai diretamente para o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, as pessoas, né, os contribuintes têm que estar muito atentos, porque essa ideia que a gente tinha até hoje de cobro o ICMS e o PIS e COFINS do meu cliente, pago ICMS, PIS e COFINS na aquisição dos meus insumos. Chega no final do mês, eu faço o confronto entre esse imposto que eu cobrei, esse débito, e esse imposto que eu paguei, esse crédito, e faço o recolhimento da diferença ao Estado. Não existe mais esse dinheiro do ICMS, do PIS e da COFINS que entrava dentro do meu caixa e eu devolvi uma parte dele ao Estado, não acontece mais, porque esse dinheiro já vai diretamente para o Estado, para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. E aí, a gente está vendo que o split payment ele funciona como uma retenção, né? Uma antecipação desse imposto que as empresas continuam com a obrigação de apurar e calcular mensalmente. Mas
vai ter esse split payment acontecendo a cada operação, a cada emissão de nota, a cada venda, a cada minuto eu tenho na liquidação financeira essa segregação. Em 2026, o split payment não vai estar funcionando. Ele começa de forma provisória, teste, em 2027, se instituições financeiras conseguirem implementar, né, empresas de software implementar isso. Então, ele começa, talvez, lá em meados de 2027, de acordo com o cronograma que foi soltado pela Receita Federal. Base ampla. O que é isso? Hoje eu tenho, se eu presto o serviço, eu tenho que recolher ICMS para o meu município. Mas eu recolho ISS, desculpa, Imposto sobre Serviço, para o meu município, eu recolho sobre aqueles serviços listados no anexo à Lei Complementar 116. Somente sobre aqueles serviços. Eu recolho ICMS somente se houver circulação de mercadoria. Eu recolho PIS e COFINS somente se eu auferir receita. No caso do IBS e da CBS, não. Qualquer operação onerosa com bem ou um serviço tem a incidência do IBS e da CBS. Então, o que a legislação fala? O que a Lei Complementar 214 fala? Fala o seguinte, olha, eu considero bem aquele ativo material e imaterial, tangível e intangível, e o direito. Então, isso é bem. E o que é serviço? Aquilo que não for bem. Então, por exclusão, tudo é serviço. Se eu não estiver fornecendo bem, naturalmente eu estou fornecendo serviço. Então, a base é muito ampla. É tão ampla que o fato da gente entregar às empresas a nossa mão de obra, né? Ou seja, eu como empregado, fornecer mão de obra, e isso seria serviço, né? Dentro da lógica da Lei Complementar 214. E aí, para evitar a tributação desse salário que eu recebo, a Lei Complementar 214 foi lá e isentou o salário. Ela foi taxativa, falando, não será considerado, não será tributado por IBS, CBS, salário, valores que eu recebo pelo Conselho de Administração. Mas eu quero deixar claro, é uma base ampla. Toda vez que eu recebo por alguma coisa, seja serviço, seja bem, eu tenho a incidência do IBS e da CBS. E a outra grande mudança é a tributação do destino. Eu não tenho mais a tributação na origem. Hoje eu recolho ICMS para o estado onde eu estou localizado. Eu recolho ISS para o município onde eu estou localizado. Agora não. Eu recolho IBS, CBS. CBS sem muita implicação, porque o CBS é federal. Mas eu recolho IBS para o estado para onde eu estou vendendo. Aqui não tem muito efeito prejudicial ao contribuinte, porque eu vou fazer dois recolhimentos. Um DARF de CBS para a Receita Federal e um documento de arrecadação para o comitê gestor. É o comitê gestor que vai virar e vai falar: Prefeitura de Santo Antônio do Amparo, você tem tanto a receber a título de IBS. Belo Horizonte, você tem tanto a receber de IBS. A distribuição ao destino, quem faz é o comitê gestor. Então, a gente não tem mais aquela preocupação de entrega 10, entrega GIA. Eu não tenho mais essa preocupação de pagar para a prefeitura ou pagar para o estado. Eu pago para um único ente, para uma única pessoa, que é o comitê gestor.
Então, não tenho mais essa preocupação. E como o comitê gestor vai centralizar, mesmo que eu tenha alíquotas diferentes entre estados ou municípios, a consulta dessa alíquota vai ficar muito mais fácil, vai estar centralizado no comitê gestor. Então, aqui, de fato, a gente tem uma simplificação. Aí, a gente vai para apuração. Como que eu apuro esse IBS e CBS? A gente tem uma regrinha no direito tributário que a gente chama de regra matriz de incidência tributária, aonde você busca na legislação tributária, basicamente, cinco coisas. Então, é como se eu lesse a lei complementar 214, tem 499 artigos. A emenda à Constituição tem 45 páginas. É, então, eu leio essa quantidade de páginas e procuro essas cinco coisas. A primeira coisa que eu procuro para calcular qualquer tributo é o critério material, ou seja, o fato gerador daquele tributo. E depois que eu identifico o fato gerador que me obriga a pagar aquele imposto, que no caso do IBS e da CBS é o fornecimento do bem ou do serviço, eu tenho que procurar outro critério, que é o critério espacial, ou seja, para quem eu recolho aquele tributo. É para a União? É para o Estado? É para o município? E eu vou recolher de quanto em quanto tempo, né? Que é o critério temporal. Depois que eu identifico isso, eu necessariamente caminho para o critério quantitativo, que é qual é a base de cálculo. Eu tenho que recolher sobre qual valor. Qual que é a alíquota que vai incidir sobre essa base de cálculo? Depois que eu identificar isso, eu identifico quem vai ser a pessoa, o sujeito ativo de recolhimento disso. Vai ser a Receita Federal? Vai ser o comitê gestor? Então, é uma metodologia para a gente apurar, identificar os fatores de recolhimento de um tributo. E aí, olhando para a Lei Complementar 214, né, para a apuração do IBS e da CBS, a gente tem como fato gerador o fornecimento de bem e serviço. Lembrando que bem tem uma especificação, serviço é todo o restante. Então, todas as vezes que eu tiver uma operação onerosa, eu receber um valor pela entrega, pelo fornecimento de um bem ou um serviço, eu tenho IBS e CBS. E aí, essa apuração continua sendo mensal. Então, eu vou emitir as minhas notas fiscais de saída e eu vou necessariamente recebendo as minhas notas fiscais de entrada. Chega no final do mês, né, que é esse critério é, é, espacial, né? Chega, é, chega no final do mês, eu faço esse confronto entre notas fiscais de saída, notas fiscais de entrada. E aí eu vou fazer o recolhimento da CBS para a Receita Federal e o recolhimento do IBS para o Comitê Gestor. Qual que é a base de cálculo? O preço sem nenhum tipo de tributo. É o preço. Qual é o meu preço? Qual é o valor sem tributo? Sobre esse valor sem tributo, não tem mais aquela incidência por dentro, o preço sem tributo, eu adiciono IBS e CBS sobre esse preço. Então, aí sim, eu aplico a alíquota para achar o valor total da minha nota fiscal. Então, preço vezes a alíquota me dá o valor total da mercadoria. Então, meu preço sem tributo é 100, vezes uma alíquota de 28, vai dar 28. O que que eu cobro do meu cliente? 128. 100
da minha mercadoria, do meu bem e do meu serviço, 28 a título de IBS e CBS. Faço o recolhimento para a Receita Federal ou Comitê Gestor. Então, é assim que eu apuro, como regra geral, o IBS e a CBS. Claro que eu tenho questões específicas, eu tenho várias alíquotas específicas. Aluguel vai ter uma alíquota específica, prestação de serviço médico vai ter uma alíquota específica, contabilidade vai ter uma alíquota específica, que mais? Cesta básica tem uma imunidade, eu tenho itens que têm redução de 100% da alíquota, redução de 60% da alíquota, redução de 50%, 70%. Tem várias exceções a essa regra. Então, é dessa forma que eu faço a apuração do IBS e da CBS. Como que fica essa apuração no caso do, no caso do agronegócio, né? Como que o agronegócio tem uma tributação do IBS e da CBS? Antes de mais nada, o agronegócio é super representativo no Brasil, né? O PIB brasileiro é calcado no agronegócio. O agronegócio cresce é, 3% ao ano desde o início da década de 90, ou seja, tem 30 anos que o agronegócio tem um crescimento. Então, essa importância do agronegócio gerou alguns tratamentos favorecidos e diferenciados, né? Primeiro, a exportação continua imune. As vendas internas continuam com um diferimento dentro do negócio do agro, né? É, eu também tenho os benefícios de ter a isenção na aquisição de maquinário, tratores, implementos agrícolas. Eu compro sem IBS e CBS. Tem uma redução para os biocombustíveis, tem redução de 30% sobre alguns serviços necessários à atividade do agronegócio. Então, eu tenho, sim, diversos benefícios. E o primeiro deles, mais representativo, é que a apuração regular do IBS e da CBS ela é optativa para o produtor rural que fature até 3.600.000 ano, ou seja, integrado. Para esse produtor rural, ele pode optar por fazer, né, por ele mesmo apurar IBS e CBS, mesmo se ele for pessoa física, né? Não precisa ser pessoa jurídica, que não tem distinção, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que exerce atividade econômica, né, são contribuintes do IBS e da CBS. Mas esse produtor rural, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que tem faturamento abaixo de 3.600.000 anos, pode escolher se ele apura ou não. É, IBS e CBS. E aí eu tenho uma transição que, no meio do caminho eu faturei mais de 3.600.000. Mas se no meio do caminho eu faturei mais de 3.600.000, mas fiquei abaixo de 20%, eu posso continuar sem recolher até o final do ano. No próximo ano, eu necessariamente fico obrigado a fazer o recolhimento do IBS e da CBS. Agora, se durante o ano eu faturo mais que 20%, aí no próximo mês eu já tenho que fazer o recolhimento, ser regular na apuração do IBS e da CBS. A atividade, o agronegócio, se ele não for contribuinte regular do IBS e da CBS, ele vai gerar um crédito presumido para as agroindústrias. Tenho no fornecimento, como um insumo do agronegócio, eu tenho o diferimento
acontecendo. Então, esse benefício foi muito grande, e o que a CNA fala que esse não tributar, não impor IBS, CBS para aqueles produtores rurais até 3.600.000 vai isentar 95% dos produtores rurais. Então, só 5% ficarão obrigados à apuração do IBS e da CBS. Então, dentro dessa lógica, é um tratamento favorecido. Temos aqui um tratamento favorecido também para as cooperativas. A gente acha que as cooperativas ganharam muita força com essa nova metodologia pelo IBS-TBS e também pela nova tributação sobre as altas rendas, já que as sobras que são distribuídas, elas não são tributadas dentro das altas rendas. Então, fazer a operação dentro, considerando uma cooperativa, se torna cada vez mais vantajosa, dado o cenário de tributação de renda e o cenário de consumo. A gente viu que os insumos, né? Se eu não vendo o meu produto para a cadeia do agronegócio, eu vendo para um terceiro, eu vou ter uma alíquota diferenciada, com uma redução de 60%. Tenho a imunidade para itens da cesta básica, produtos hortícolas, redução para questões de padaria, tenho alíquotas diferenciadas. Tenho o imposto seletivo não incidindo sobre os caminhões, tem a possibilidade dos créditos, tem a redução para os biocombustíveis, a desoneração do capital, né? Aquisição, eu adquiro isento, isso me deixa mais barato essa aquisição e as exportações continuam imunes. Então, veja, eu tenho muitos incentivos para o agronegócio. E aí, já que esse contribuinte ele pode optar por ser contribuinte do IBS, da CBS, ou optar por não ser, né, contribuinte, eu vou ter para o agronegócio dois efeitos na cadeia econômica do agro, né? Então, imaginando, o contribuinte que opta por ser contribuinte do IBS, da CBS, ou seja, não fica na exceção. Imaginando aqui que eu tenha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Aqui. Eu tenho aqui insumos, produção rural, né? Então, a fazenda compra os insumos, fertilizantes, inseticidas, né? Todos os insumos para a sua produção rural e pega a produção rural, vende para uma agroindústria que vai transformar aquele produto, a agroindústria vende para o varejo, para o supermercado entrega para o consumidor final, ou seja, dentro dessa cadeia que vai acontecer com um produtor rural não contribuinte do IBS e da CBS? É, ele então fica desonerado, ele vai comprar os seus insumos, mesmo que aquele insumo tenha a tributação do IBS e da CBS, né? Tem ali uma tributação, mesmo que seja diferenciada com uma alíquota de redução de 60%, mesmo que tenha que fazer um recolhimento de 22,40, o produtor rural recebe essa mercadoria, esse insumo, e não toma crédito e também não faz o pagamento. Vende normalmente a sua produção para a agroindústria. A agroindústria, ao adquirir desse produtor rural não contribuinte do IBS, da CBS, a agroindústria tem direito a um crédito presumido, que vai ser calculado todo ano pelo Estado. Todo ano o Estado vai falar, pode-se tomar um crédito de X
ou um valor, a gente não sabe ainda. A agroindústria vai vender essa mercadoria e vai estar lá com o destaque do IBS e da CBS. O varejo, então, pode aproveitar esse crédito, né, o crédito recebido, o crédito destacado aqui, né, os 44,80, ele vai tomar esse crédito, é, vai ter o débito normalmente e fazer o recolhimento da diferença entre o crédito e o débito. E o consumidor final paga o preço final, paga o tributo de toda a cadeia aqui. Então, isso é olhando o produtor rural como não contribuinte do IBS, da CBS, sem ter efeitos, né, de apuração, seja no crédito, seja na venda. Agora, se eu sou contribuinte, aí eu tenho uma nova situação. Eu, como produtor rural, recebo o meu insumo e aproveito o crédito dessa aquisição. Ao mesmo tempo, eu faço o débito dessa venda. E um menos o outro, débito menos o crédito, a diferença eu tenho que fazer de recolhimento, seja para a Receita Federal, seja para o comitê gestor. E aí segue a lógica. O que que o governo quis fazer? Quis deixar, seja ele contribuinte, seja ele não contribuinte, ele queria deixar o mesmo preço. Essa é a lógica aqui. É que o IBS e a CBS não afete o preço final do consumidor para o consumidor final, que chegue ao mesmo preço lá para o consumidor final. Tá, então essa é a metodologia. Então, como que a gente fica comparando a tributação atual versus a nova tributação? Então, imagina, eu tenho vários insumos que eu adquiro: muda, sementes, fertilizantes, adubos, defensivos, correção de solo, máquinas, implementos, né? E tenho a venda do café depois de plantar, né? Tratar, ter toda a produção do café. Hoje, em termos de IPI, esses insumos aqui, ou eles são não tributados, ou eu tenho uma alíquota zero. As máquinas têm um pagamento de IPI. Normalmente, as máquinas eu pago IPI para adquiri-las. Quando eu vendo o café é não tributável de IPI. Então, não tem uma tributação de IPI na venda do café. No caso do ICMS, muitos dos insumos são isentos ou têm um diferimento. Normalmente, a aquisição de CAPEX, a aquisição de ativo imobilizado é incentivado, né? Então, normalmente eu tenho uma redução de base de cálculo ou um diferimento acontecendo aqui. No caso da venda do café dentro do mercado mineiro, dentro do estado de Minas, eu tenho o diferimento. Se eu vendo para fora do estado de Minas, aí eu tenho que tributar normalmente o ICMS. No caso do PIS e da COFINS, esses insumos, a maioria são alíquota zero. E as máquinas e equipamentos têm um incentivo para elas, a tomada de crédito integral, por exemplo. E eu tenho a alíquota zero sobre PIS e COFINS. Tá? Esse é o modelo atual, o vigente. Sem pagamento de IPI, tendo benefícios de ICMS, tendo alíquota zero de PIS e COFINS. Como que acontece na, na nova lei, né, no SCBS, de acordo com a Lei Complementar 214? Todos esses insumos, quando eu adquiro, eu, produtor rural, eu, contribuinte do IBS da CBS, eu adquiro eles isentos, com diferimentos, sem tributação, todos eles.
né? Inclusive todo o maquinário com a alíquota zero. Eu não pago tributo. Então, dentro daquela lógica dos R$ 100 mais o IBS-CBS, eu adquiro por R$ 100 sem a tributação do IBS e da CBS. Quando eu vou vender o meu café, a gente tem uma ideia, vai ser normal ou vai ser zero? O café está no anexo primeiro da Lei Complementar 214, o 0901, que é o NCM do café, ele está lá com a alíquota zero. É, só que o anexo 1, ele fala que a alíquota zero é para itens de consumo humano. Então, o que pode levar a crer que somente o café vendido na gôndola do supermercado que teria a alíquota zero. Porém, não é racional eu ter uma tributação na fazenda e ter uma alíquota zero lá no supermercado, né? Porque se eu tenho uma tributação na fazenda, quando chegar no supermercado, o preço já vai estar maior. E o que eu quero é baratear o preço desse alimento. Então, a gente acha que pode até ter essa interpretação de ter uma tributação normal saindo da fazenda ou da cooperativa com destino a agroindústria, né, ou a indústria, é, mas a gente acha que não é racional. O racional é ser zero para tudo. E a gente, sinceramente, hoje não tem uma posição cravada sobre isso, mas a gente entende que é a alíquota zero, sim. Tá. E aí, a tributação atual tem alguns efeitos no café. Por quê? Porque eu, ao adquirir insumos, a gente viu aqui, a maioria dos insumos não tem uma tributação, mas eu tenho outros insumos que têm tributação. A própria máquinas e implementos agrícolas, ela tem uma certa tributação de ICMS e uma certa tributação de PIS e COFINS, apesar de ser incentivado. Então, ao adquirir esses insumos, eu estou ali sujeito a recolhimento, a pagamento de imposto que vira custo. Mesmo que eu seja uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica no lucro presumido, ou uma pessoa jurídica no lucro real, ou uma pessoa jurídica como cooperativa. Ao adquirir esses insumos, a gente entende que, em média, eu pago 8% de tributo na aquisição desses insumos na pessoa física, porque a pessoa física não apura os tributos, não pode aproveitar créditos, seja de ICMS, seja de PIS e COFINS. No lucro presumido, a mesma coisa, né? Ele acaba pagando um tributo. Já na pessoa jurídica, ele tem uma possibilidade de crédito, então ele fica com um crédito a mais, que a gente entende que na pessoa jurídica no lucro real, ele tem um benefício de 5%, né? Ele recupera até 5% desses itens. E na cooperativa, como tem um efeito em dobro, né? Eu não tributo o ato cooperado e ainda posso tomar crédito sobre a aquisição, esse efeito cresce em 2 pontos percentuais, de 5 para 7. Na minha saída, a gente viu o café alíquota zero. Né? Dentro dessa lógica de ter que fazer um pagamento do tributo, esse é o saldo. Né? 8%, aqui eu fico com um crédito de 5 e um crédito de 7 se for via cooperativa. Imaginando que eu tenho uma margem de lucro aqui de 30%, o efeito final, considerando o imposto de renda incidente, é uma carga tributária na pessoa física de 16,25, considerando ICMS, PIS e COFINS que eu pago e não recupero. No lucro presumido, 14,73, no lucro real, 5,20, na cooperativa, eu fico com um crédito a ser restituído de 7%. Isso é a situação atual. A situação depois da reforma tributária ainda vai melhorar.
Porque na pessoa física, eu vou pagar muito menos de IBS e CBS, eu vou ter um residual muito menor de IBS e CBS. E se eu for contribuinte do IBS e da CBS na pessoa física, eu não vou ter nem esse residual. É, o lucro presumido, a mesma coisa, o lucro real, a mesma coisa. Eu não vou ter mais esse residual na aquisição dos meus insumos. Na cooperativa, mais ainda, porque a cooperativa, além dos 10% que ela vai poder recuperar normalmente, ela ainda pode recuperar esses 2% do cooperado dela. Ela pode fazer a escrita desse cooperado, ou seja, ela pode assumir esse residual que fica lá do cooperado. Então, o crédito dela é ainda maior. Então, mantendo a mesma lucratividade, a carga tributária, então, da cooperativa vai para um crédito maior em 12%. No lucro presumido, a gente está falando de um efeito de 0,20. No lucro presumido, menos uma possibilidade de um crédito aqui de 0,27. Então, a gente enxerga como algo benéfico, principalmente quando a gente tem a cooperativa envolvida. Por isso, porque a cooperativa ela pode ficar com o crédito dos seus cooperados. Então, tendo a cooperativa como intermediária, né, o produtor rural vai poder entregar seus produtos com alíquota zero à cooperativa. A cooperativa vai poder fazer a venda desses produtos, e aí vai sofrer a tributação. No caso do café, não tem tributação. É, e aí a cooperativa pode aproveitar os créditos dos cooperados, porque a legislação estabeleceu assim, né? O artigo 272 permite que a cooperativa fique com os créditos de IBS e CBS dos seus cooperados. Então, ela pode, das pessoas, dos cooperados, aproveitar esse crédito. Então, a cooperativa vai poder vender mais barato do que se eu vendesse na pessoa física ou na pessoa jurídica diretamente. Então, a gente entende que tem sim um benefício fazendo pelas cooperativas. E o que a gente está falando? Olha, hoje eu tenho uma reserva de mercado, né? Eu tento incentivar o consumo dentro do meu estado. Se eu adquiro fora do meu estado, material de uso e consumo, ativo imobilizado, eu sou punido com o recolhimento do TIFAL. Eu só tenho diferimento para as negociações dentro do estado, eu só tenho redução de base de cálculo para as negociações dentro do estado. Hoje é assim. Com a reforma tributária, a tributação é do destino, né? Acontece no destino. Então, hoje, se eu vendia com diferimento só para as operações dentro de Minas Gerais e tinha uma tributação quando eu vendia para São Paulo, isso não vai acontecer mais com o IBS-CBS. Eu vou ter, de fato, a alíquota zero vendendo para São Paulo, para o Rio, para o Acre, não interessa. Então, eu tenho essa quebra de reserva de mercado. Eu vou poder acessar outros mercados que hoje eu não tinha acesso. E aqui, caminhando já para a finalização, para a gente discutir aqui, e eu vou abrir para perguntas, como que a gente acha que as pessoas devem se preparar para essa reforma tributária? Primeiro, identificando o efeito, né, fazendo o diagnóstico do efeito da reforma tributária no negócio delas. Diagnosticando, eu consigo me reestruturar, né? Eu posso estabelecer o que eu preciso modificar para atender essa nova situação. E como eu falei, a gente vai construir todo um entendimento, eu tenho que ter uma capacidade de renovar
capturar esses novos entendimentos. Então, começa com esse diagnóstico e vai se estabelecendo. Agora, o principal é conseguir emitir essas notas fiscais de acordo com as notas técnicas, ou seja, emitir essas notas fiscais com esses dois campos, né? Esses dois novos campos, IBS e CBS. Isso é de suma importância. Isso é o mais importante, né? É o que você tem que executar até 31 de dezembro. Tem que correr sobre isso. E aí, todo esse diagnóstico do efeito da reforma tributária, você pode buscar lá em 2026. O importante é não ficar parado. Você tem que evoluir para isso. Você tem que considerar isso. Lembrando que a gente não está falando só da reforma tributária sobre o consumo. Eu estou falando da reforma tributária afetando todos, patrimônio, renda, e eu tenho que considerar isso efetivamente. Espero, de fato, que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês e estou aberto a gente conversar aqui sobre dúvidas que vocês têm sobre a reforma tributária. E eu já deixo aqui o meu muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Perfeito? Eu vou passar a fala aqui para o Lucas. Lucas, fica à vontade. E aqui Ô, está. Paulo, perfeitamente. Nós agradecemos aí a bela explanação que você deu, né, para nós a respeito desse assunto tão mencionado, tão esperado aí ao longo desses últimos tempos. E o que a gente espera, logicamente, né, Paulo, é que as coisas sejam conduzidas da melhor forma possível. E a questão do planejamento, como você mencionou agora, é importantíssimo. Quanto mais rápido a gente se planejar, se antecipar, mais rapidamente a gente vai colher bons frutos. Isso. Eu tenho uma pequena dúvida, até Uhum, gostaria de que você nos explicasse, uhum. em relação à parte do split payment. Certo. Basicamente, como vai haver essa separação meio que instantânea, né? Uhum, Correto? correto. Automaticamente, o valor dos tributos que vão ser colhidos automaticamente pelos comitê gestor, Uhum, esses valores para fins de caixa, no caso as empresas, né? Isso vai ser uhum. um impacto, né? Porque antes Tá. as empresas até então elas tinham um certo período, um tempo até de, se eu não me engano, 45 dias, né? Não digo no Uhum, caso de cooperativas, mas as demais, para poder se adequar e ter uma gestão desse fluxo de caixa por um tempo maior. A partir sim. do momento do recolhimento automático, isso vai ser um impacto. Então, essa parte de adequação, planejamento, captação de recursos junto a bancos, enfim, capital de terceiros, esse é um planejamento também que a partir de 2027, que oficialmente o split payment estaria já se realizando, né? Uhum, Para as empresas também ter essa gestão de forma eficiente do seu fluxo, que isso com certeza vai ser um grande impacto, concorda? concordo. Isso aqui é o que a gente chama muito atenção, Lucas. Você está corretíssimo na interpretação. Esse caixa que eu ficava com ele durante 45 dias aí, como você bem colocou, esse caixa não existe. Então, se hoje eu estou acostumado a ter um faturamento de 1 milhão, fatalmente dentro com o split payment, esse faturamento desce, né? Ele diminui proporcionalmente ao imposto que eu cobrava dos meus clientes, que esse eu não vou ter mais acesso, né? Eu continuo cobrando, mas esse já vai direto para o governo, já vai direto para o caixa do governo. Seja CBS para a Receita Federal, seja IBS lá para o Comitê Gestor. Perfeitamente. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem muita gente querendo falar, Paulo. Tranquilo. Não precisa, Boa É, não, noite. não Só um precisa. comentário aqui Sim.
das pessoas que entraram em contato aqui. Teve um pessoal que entrou em contato comigo falando que precisou sair e não conseguiu ficar até o final, mas pediram para disponibilizar a palestra depois, né? Gravada. Eu gravei e ela será postada no YouTube da Sankofa. Aí vou disponibilizar para o pessoal. Mas só agradecendo também aí, Paulo, pela apresentação e pelo trabalho. Muito bacana, não sou da área, mas consegui aprender um pouco hoje sobre esse assunto que eu acho super pertinente, mas que eu acabo fugindo dele porque é muito fora da minha zona de conforto, né? Eu trabalho com comunicação e marketing, mas eu acho que tudo que envolve a política e o que envolve o que a gente está vivendo é importante da gente saber um pouco, nem que seja para ter uma conversa mínima sobre o assunto. Então, obrigado. Perfeito, Eduardo. Estou à disposição e fico à disposição do pessoal. Ô, Dudu, muito obrigado aí pela colaboração, não só agora com as palavras, mas também ao longo de todo esse percurso aí, né, dessa programação para palestra, nos ajudou bastante, para a gente conseguir conduzir com a palestra do Paulo, e independente até do setor, né, mesmo que seja marketing, vão aparecer impactos para todos os setores, todos os segmentos, todas as áreas, e a expectativa é que a gente possa, com todo o planejamento, né, Paulo, como você mencionou, a gente possa colher bons frutos aí com essa nova reforma, com essa reforma tributária. Com Isso. certeza, é algo que vai impactar qualquer pessoa, né? É isso aí. Paulo, Ô, Lucas, boa noite, Lucas. Eu pode poderia falar. fazer uma pergunta para o doutor Paulo? Gentileza. Ô, Sim, claro, Ivan. Fica à Tá, pois. vontade. Boa noite, doutor Paulo. Foi um tudo bem, prazer Ivan? aí ouvir a sua explanação aí, muito didática e de fácil compreensão. O meu questionamento seria mais uma questão prática. No caso lá da fazenda, eu sou um produtor rural, pessoa física, Uhum, e eu lhe pergunto, por exemplo, na tributação hoje da comercialização de café, eu uhum, pagaria hoje 5,5% da receita bruta, uhum. porque ainda é mais favorável que a receita líquida. Certo. Se eu deixo para vender um café dessa última safra, a partir de janeiro do ano que vem, eu já Uhum, teria uma tributação de 10% já em cima da receita, e sendo que, por exemplo, se eu recebo no início do mês de janeiro, mas ainda não tive o fechamento daquele mês da despesa, para a eventual receita e despesa de um livro caixa, como é que ficaria essa questão aí? O que seria melhor hoje em dia? Não sei se eu fui claro aí, se o senhor compreendeu a pergunta. eu compreendi, Ivan. É, Então, aí a gente está falando, Ivan, do seu imposto de renda, tá? Não do Isso, sim. IBS da CBS. Mas eu falo É, o que incidiria em cima disso, né? Além do imposto de renda, teria certo. acréscimo nisso daí? Não, não. Até mesmo se a gente estiver falando só do café, Ivan, não Uhum. tem tributação, porque ele é alíquota zero. Então, você continuaria não tendo a tributação em 2026. No caso do imposto de renda, esse já tem um efeito, porque, de fato, você pode aplicar essa alíquota de 5%, na verdade, até 5,5%, se eu não estiver enganado aqui. Eu posso estar equivocado, tá, Ivan? Qualquer É coisa me 5,5%, corrige. não, tá certo, é 5,5%. É, Você continua tendo essa tributação da mesma forma em 26. A única questão é que lá em 27, lá em 27, você vai somar todo essa renda que você, todas essas vendas que você realizou durante o ano de 2026. Se essa renda for superior a R$ 600.000, aí você vai estar sujeito a essa alíquota mínima, que inicia com zero a partir de 600 e vai crescendo até 10%. E aí trava em 10% acima de 1.200.000. Então,
você recolhe. Ah, vou recolher 5,5 da minha apuração, do meu livro caixa normal durante o ano. Mas na declaração de ajuste anual de 27, você vai ter que calcular esse imposto mínimo. Ah, calculei, tô lá só para fins didáticos, tá, Ivan? É, tenho que recolher de imposto mínimo R$ 100.000. Desses R$ 100.000, você abate esses 5,5 que você recolheu durante todo o ano de 2026. Ah, recolhi 5,5 e deu R$ 25.000. Eu vou ter que recolher a diferença, R$ 75.000 lá, né, em 2027. Aí Ok. você tá me perguntando, Paulo, e aí, eu tenho um valor para vender, né? Já agora. Como é que eu faço? Ô, Ivan, isso você tem que fazer conta se vale a pena antecipar a venda para garantir uma isenção que ainda existe agora em 2025. Ou se não, eu não vou ser afetado por essa alíquota mínima. Tem que conversar mesmo com o seu contador para ele conseguir simular com base nos números passados, né? E o que você está enxergando aí de faturamento futuro, Não, perfeito. tá bom? Tá, muito obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Ô, Paulo, Sim, você mencionou também a respeito que as exportações, né, são imunes IBS e CBS, sim. e da mesma forma, daqui para frente, né, vai continuar da mesma forma. Vai. Para fins de exportação, não, a alíquota zero, não tem isenção e não tem tributação. Não tem tributação. Continua a mesma coisa. Exportação sem Certo. tributação. Tá. A gente havia até conversado anteriormente a respeito da classificação, da caracterização do café, né? Aquele café que está na prateleira Uhum. e o café, o grão verde, por exemplo, que a Sancoff exporta. Quais são as implicações para fim de tributação, a venda no mercado interno? Isso vai ter muitas alterações? O que isso pode incidir para nós? Você Ô, Lucas, consegue. eu consigo, e a gente de fato tem essa dúvida no ar, mas eu acredito no bom senso aqui, tá? É, mesmo o grão verde, né, o que vocês negociam, a classificação dele, o NCM dele é 0901. É, Sim. e eu tenho, e eu posso até justificar que esse grão verde ele já estaria pronto para consumo humano, mesmo sem a torra, né? É, eu poderia justificar que isso já está pronto, né? Ou seja, ele é um fruto, né? Eu estou colhendo isso lá da árvore, estaria pronto para consumo, mesmo sem a torra, mesmo sem a separação. Então, olhando por esse bom senso, mesmo o grão verde, ele estaria com a alíquota zero ou é uma imunidade pela exportação. Mas também existe uma possibilidade de interpretação, esse é o risco, da Receita Federal virar e falar, ou da Receita Estadual, né, virar e falar, não, o que tem alíquota zero é somente o produto pronto, é aquele da gôndola no supermercado. Só ele tem alíquota zero, e aí ele cobraria IBS, CBS na venda desse grão verde.
Pode ter essa interpretação? Pode. Eu não tenho dúvida de que pode. Mas eu acredito no bom senso de que a fiscalização não vai fazer esse movimento. Eu acredito nesse bom senso. Pelo menos de forma imediata, né, Paulo? Exato, exato. Espero, por Deus, que o pessoal não tenha um outro entendimento. Bacana. Beleza? Pessoal, mais alguém? Quem gostaria de colaborar com alguma dúvida, algum ponto específico sobre suas operações, fazendas? E Lucas, assim, fico mesmo à disposição. O pessoal pode depois mandar, seja para o Perfeitamente. Eduardo, seja Exatamente. para vocês, a gente responde aqui, estamos à disposição, tá bom? Exatamente, Paulo. O material vai ficar à disposição e em outra necessidade aí, qualquer tempo que eles puderem acessar, né? Material à disposição, eles conseguem poder verificar com mais tempo, enfim. Surgir dúvidas também, a gente está à disposição. Caso não consiga falar diretamente com você, nós aqui da Sankoff podemos absorver essas dúvidas e a gente verifica junto a você e retornamos a eles também. E, Perfeito. Paulo, gostaria de agradecer a sua atenção, disponibilidade sempre nessa parceria ao longo de todo esse tempo aí, esses anos junto à Sankoff, né? Uhum. Prestando esse serviço com muita qualidade e pela aula que nos deu hoje, né? Trouxe muita amplitude, em relação às informações que são pertinentes e o que tem pela frente, o que se espera da reforma, né? Quais são os impactos que ela vai trazer para nós, principalmente nessa parte de comercialização e produção de café. Uhum. E nós esperamos que a gente colha bons frutos, estejamos preparados, nos planejamos e, consequentemente, é, podemos, daqui para frente, estar bem seguros do que está vindo aí pela frente aí com a reforma. Perfeito. Obrigadão, Paulo. Obrigado, pessoal, Agradeço, aí pela colaboração. agradeço Um demais a abraço a todos oportunidade, aí. tá, Lucas? E você tem meu contato, pode passar pro pessoal aí, tá? Tô aqui Com à disposição. certeza. Tá bom? Faço sim. Um abraço, gente. Um Valeu, Paulo. abraço. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Valeu.